Olá, que bom, seja muito bem-vindo ao nosso canal Adventista São Cristóvão. Esse é o nosso podcast, então eu conto, porque de acordo com a palavra de Deus, o salmista disse: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração e contarei todas as tuas maravilhas. Este é o Salmo 9 e o verso 1. Então, querido, seja bem-vindo a nossos podcasts. Nós vamos estar entrevistando pessoas, contando histórias, aprendendo experiências, motivando os nossos queridos amigos, enviando vídeos agradáveis para você na sua hora vaga, aí pegar seu celular, seu telefone, seu smartphone, seu computador, nos acompanhe, dê lá a sua sugestão, faça lá o seu comentário, participe conosco, compartilhe com os amigos. Para nós é uma alegria contar com você. Estamos começando nossa série de entrevistas, é uma série ministros, vamos entrevistar pessoas que têm experiência, ministros, pregadores, líderes, diretores, pastores, pessoas que têm histórias para contar e que pode motivar muito bem a nossa vida a prosseguir olhando firmemente para o alvo. Então, hoje nós vamos começar a nossa programação fazendo uma breve oração e já apresento para vocês um homem de Deus que está conosco, um amigo, uma pessoa experiente, e eu sei que você vai gostar dessa nossa conversa, desse nosso papo. Mas vamos orar aqui pelos nossos amigos, por nós todos que estamos nesse momento diante aqui das câmeras para levar a mensagem do Senhor para você. Querido Deus, abençoa nós todos, nos dá força, coragem, ânimo e a paz que nós tanto desejamos e precisamos. Pelo teu poder e pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bem, está conosco aqui, nesse momento especial, agradável, o ministro do Evangelho, pastor Cláudio Roberto. Pastor Cláudio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade, você vai conversar conosco. Para nós é uma alegria, uma honra ter você conosco nesse momento. Muito obrigado, boa noite, irmão Paulo, boa noite a todos vocês que estão em casa, assistindo nesse momento. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e parabéns pela iniciativa de realizar este momento especial, porque a história de cada um de vós e a história de cada um de nós pode ajudar no crescimento espiritual uns dos outros, né? Verdade. Estamos todos na mesma caminhada. Com certeza. E vamos chegar ao céu. Que Deus abençoe. Amém. Pastor, você está conosco aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, trabalhando com a gente. A gente vê que você é um homem de Deus, é dedicado, é esforçado, mas o senhor nasceu aqui no Ceará, nasceu em algum lugar do Brasil aí afora. De onde o senhor veio? Quais são suas origens? Fale para nós como foi tudo isso, você nasceu em que estado e chegou aqui para nos ajudar, e nós estamos felizes por você. Amém, muito obrigado pelas palavras e obrigado também pelo convite, né? Ter me convidado para estar aqui com vocês. Eu nasci em Osasco, na cidade de Osasco, São Paulo. Não é? E os meus pais são cearenses. O meu pai, ele nasceu na realidade na Paraíba, não é? Num lugarzinho chamado Aroeiras, na época, hoje Bom Jesus, uma cidade paraibana, ali próximo de Cajazeiras, mas naquele tempo nascia, mas só era registrado anos depois. Aí ele veio ser registrado no Ceará, Senador Pompeu, e 2 anos depois. Então ele se considera cearense. E a minha mãe é cearense. Então eles foram para São Paulo e lá me tiveram a mim e aos meus irmãos. Aí você nasceu em São Paulo, né? Osasco, região metropolitana, né? Isso, na época Osasco era a região metropolitana de São Paulo capital, né? Depois emancipou cidade. Cidade grande, né? Sinal. Exato. Então, mas pastor, você que é pastor adventista, você é adventista de berço? Quando você nasceu, seus pais já eram da igreja? Ou eles tinham uma outra religião? Como é que foi esse início aí? Quando você nasceu, qual era a circunstância da sua família em relação à fé? Os meus pais eram extremamente católicos. A minha mãe, de família já católica, tradicional. Meu pai também de família tradicionalmente católica. A mãe dele já não era mais viva, eu não cheguei a conhecer a minha avó, porque ela faleceu quando ele tinha 9 anos, mas católica, meu avô também católico. Inclusive, uma tia do meu pai, em São Paulo, ela era católica e era líder da comunidade em todos os aspectos, religioso, civil. Muito bem. E ela, inclusive, quando morreu, foi colocado o nome de uma praça
né, com o nome do filho dela, e o nome dela foi colocado também numa rua ali próximo, em Osasco. Então a família era toda católica. Então, quando eu nasci, os meus pais eram católicos, mas eles se tornaram adventistas do sétimo dia quando eu tinha 1 ano e meio de idade. Olha aí que legal. Então você participou ali das classes infantis, né? Participou ali dos primários, né? Ali no hall do berço até, né? Porque de 0 a 3 anos. Aí foi subindo de classe. Você lembra assim do seu tempo na sua meninice ali, quando, por exemplo, você teve a oportunidade de ser aventureiro, que é de 6 a 9 anos, 10 anos, por adolescência. Você participou do clube de aventureiro da sua igreja? Na minha época, o clube de aventureiros era mais assim difícil a gente ver do que hoje. Eu não cheguei a participar do clube de aventureiros, mas quando eu entrei, meus pais entraram na igreja, não é? Inclusive vale a pena aqui ressaltar, irmão Paulo, que o meu pai e a minha mãe vieram para a igreja por causa de uma excelente recepção na Semana Santa. Oh, que legal, muito bom. Então meu pai gostava muito de usar uma coisa chamada bebida alcoólica, né? Infelizmente, né? Que muitos na época e hoje usam. E ele, então, um fotógrafo foi na minha casa tirar fotos minhas e da minha irmã, na época éramos só nós dois. E aí, para mandar para o Ceará, para os avós, etc. E aí, no caso, convidou meu pai para ir à igreja. Vamos à igreja, a Semana Santa. Meu pai disse, vou, mas um voo que não ia, não é? Estava muito empolgado, né? Só para dizer que ia. Agradar o fotógrafo. Exatamente. Aí, quando foi à noite, o irmão Luiz, que era esse fotógrafo, passou lá na minha casa e disse... Aí meu pai disse, o que foi? Ele disse, não, eu vim para nós irmos para a igreja. E agora eu prometi, vou ter que ir. Aí minha mãe foi, arrumou as crianças, que era eu e minha irmã, fomos para a igreja. Meu pai foi tão bem recebido, e as pessoas o viam na rua, usando bebida alcoólica, era muito violento quando bebia, e agora foi tão bem recebido na igreja, disse, mas eu sou tão bem recebido aqui. No outro dia veio novamente, veio a semana toda, deixou a bebida, que bênção, deixou o cigarro, e se batizou, e até o dia da sua morte permaneceu firme ao lado de Jesus, né? Então foi uma bênção. Nós não tínhamos na época clube de aventureiros assim em muitos lugares, como eu falei, mas eu recebi um apoio muito grande do Ministério da Criança da igreja. Que bom. Uma irmã chamada Rosa, que eu não sei se ainda é viva, não sei, porque faz muitos anos isso, me ensinou a cantar quando eu tinha 2 anos de idade. Não é? As classes de hall do berço, jardim da infância, meus pais nunca deixaram faltar a lição da escola sabatina. Então não tinha clube de aventureiros nessa época ali, mas tinha um Ministério da Criança forte. Era um grupo, na realidade. Supria essas necessidades, isso, né? Exatamente. Era um grupinho pequeno, era um grupo assim com uns 20 a 30 membros. É um lugarzinho chamado Vila Baronesa, Osasco. Foi bem. Lá que eu comecei os primeiros passos, né? Os primeiros passos. E tive a alegria de voltar lá, já depois de adulto, depois de pastor. Né? Olha aí, que legal. Ver essa igreja, porque ela foi um marco na minha vida. Né? Amém, amém. Então, a gente vê aí a importância da palavra, né? O seu Luiz o convidou, se preocupou, foi lá, e o seu pai cumpriu a palavra, dizer eu vou. E aí ele não constrangeu o seu Luiz, porque realmente ele foi. Então veja a importância do convite, da recepção, isso é muito importante. E a importância das crianças na igreja, né? Porque se alguém acha que você era apenas uma criança e não se preocupa, provavelmente não tivesse dado certo. Então o conjunto da obra foi favorável para você, e Deus ficou muito feliz por isso. Mas você... Saindo dessa fase, normalmente na igreja adventista tem um clube de desbravadores. Na sua época não tinha aventureiro, mas você chegou a participar do clube de desbravadores em alguma outra igreja, em algum outro momento? A idade foi avançando, chegou a esse ponto? Cheguei a participar do clube de desbravadores. Comecei a cantar na igreja, tinha 2 anos de idade, eu subia numa cadeira porque era muito pequeno, né? Depois foi que eu cresci. Verdade. Mas ao crescer, aos 10 anos eu fui batizado. Aí foi na época que minha família veio para o Ceará, não é? Nós ainda não conhecíamos os nossos avós, todos aqui no Ceará. E ali, na região ali próxima de Iguatu, por ali, não é? Próximo de Mombaça e Cariús. E então nós vimos para o Ceará. Eu tinha 9 anos de idade,
me batizei aos 10 anos de idade. E aos 11 anos de idade eu comecei a receber função na igreja. Olha aí, que coisa legal. Eu comecei a pregar aos 11 anos e também recebi a função de ser diácono e também de ser secretário do Ministério Pessoal. Olha que coisa e legal. aí participava do clube de desbravadores também, que tinha lá, na época tinha fechado o clube, mas aí veio um irmão de fora, isso na cidade de Iguatu, foi onde eu fui batizado. Em 1986, meu batismo foi no dia 18 de janeiro de 1986, ainda lembro. Muito bom, boa memória, viu? Na verdade, essa é a data do novo nascimento, não dá para esquecer, né? Exatamente. Aí participava do clube de desbravadores, das atividades que tínhamos na igreja, e também me deram um desafio. A primeira classe de escola sabatina que me colocaram para ser professor foi aos 13 anos de idade. E me deram a classe dos idosos. Olha aí que contraste, né? Primeira vez que eu ouvi falar que um menino realmente. de 13 anos de idade é professor de escola sabatina dos idosos. Realmente. E aí eu disse, será que vai dar certo? Deu certo, viu? Fiquei lá com os velhinhos e eles gostaram de mim, eu gostei deles e foi muito bom. Realmente, essa experiência foi legal, realmente. Um contraste, né? Porque normalmente se coloca uma pessoa que tem aquela maturidade para lidar com o idoso, saber de que o idoso gosta, o jeito de falar, os costumes, né? Mas é colocar um menino de 13 anos realmente foi desafiador. Mas parabéns para você, porque Deus lhe abençoou e deu certo. Amém, amém. Deus é bom. Mas aí você estava já no clube, 11 anos, 12, 13 anos, foi entrando ali já na adolescência, chegou a juventude. E na sua juventude, qual foi o maior desafio para permanecer como jovem na igreja? Tudo para mim foi muito cedo, tudo foi muito precoce, porque aos 16 anos de idade, eu saí da cidade onde eu morava, Iguatu, e fui chamado para ser um obreiro, pregar o evangelho, numa cidade próxima chamada Cajazeiras, Paraíba, né? E então, o meu maior desafio é, além de permanecer na fé, ajudar outras pessoas também a voltarem para a igreja. Essa igreja em Cajazeiras estava praticamente fechada na época. E eu fui lá para ajudar, reabrir a igreja, fiquei lá como obreiro 1 ano. Então foram os meus maiores desafios, né? Tudo foi muito cedo. Lembro-me que em Cajazeiras, inclusive, lá foi onde estudou o padre Cícero, né? Olha aí. Então a cidade ela é assim bem tradicionalmente católica. E eu me lembro que fui distribuir um folheto para a Semana Santa. E então um homem saiu na minha direção com, eles chamam aqui no Ceará e no Nordeste, roçadeira, né? Uma espécie de uma foice grande, exatamente, né? que é uma foice que a lâmina é maior do que o cabo, né? E ele saiu com essa foice atrás de mim, correndo atrás de mim, dizendo, você está distribuindo um folheto aqui na minha casa, pois eu vou arrancar o seu pescoço agora. E o homem saiu correndo atrás de mim e eu corri muito nesse dia. Meu Deus, como é que pode? Eu corri bastante, realmente, né? Mas eu fiquei pensando, mas o folheto ficou lá. O folheto ficou lá, né? Com a esposa dele. E eu fiquei pensando, mas será que esse rapaz se converteu? E depois eu quis voltar lá para pregar, não é, para ele, mas aí os irmãos disseram, não, pastor, já na época não era pastor ainda, não, irmão. Será que ele vai correr de novo atrás de você? Depois a gente vai lá e faz o convite, né? Aí eu espero encontrar esse rapaz no céu, viu? No céu, né? Muito bem. Lá não vai ter mais roçadeira, né? É verdade. Todos seremos transformados. Amém. Então, nesse caso, a gente pode... Eu já ia lhe perguntar qual teria sido o momento mais difícil, mais duro, mais complicado do fator evangelístico, né? Como obreiro de levar o evangelho e tal. Mas aí você já falou, mas você lembra de algum caso, de alguma situação assim que lhe deixou muito feliz, muito alegre, que você, puxa, que valeu a pena ter vindo aqui, a conversão de alguém, uma situação favorável, assim, que foi louvável, que o seu trabalho fez passar por essa alegria, nessa época de evangelista? Ah, sim. E eu tenho também, ao longo do meu ministério, tiveram momentos assim muito difíceis, e ao mesmo tempo tiveram assim bênçãos. Ainda respondendo à questão de momentos difíceis, desafios, eu tentei reabrir, uma das igrejas que eu tentei reabrir, não é? Meu ministério, foi em Sergipe, e nessa tentativa de procurar reabrir uma igreja, eu fui assaltado, colocaram uma arma na minha cabeça, isso foi em 2019, né? Colocaram uma arma na minha cabeça, levaram meu carro,
levaram celular, levaram tudo, né? Tudo. Os documentos, tudo mesmo. E assim, foi um momento difícil ali. A gente tentando reabrir a igreja e aconteceu essa situação. Eu acredito que esse foi um dos momentos assim mais difíceis. Mais difíceis. Mas eu poderia citar outros também, mas vamos ficar só com esse, né? Só com esse. Mas momentos felizes, irmão, eu tenho muitos momentos felizes, muitos momentos maravilhosos, não é? Eu acredito que um dos momentos assim mais felizes para mim, em toda a minha vida, foi quando eu tive a oportunidade de plantar novas igrejas, né? De ver novas pessoas sendo acrescentadas ao reino de Deus. Amém. A maior alegria uma das maiores alegrias que eu tive foi, por exemplo, quando aqui em Fortaleza, eu fui pastor entre 2006 e 2009, entramos em 3 bairros e não era fácil, eram bairros desafiadores para ter o nascimento da igreja adventista, né? E hoje, mais de 10 anos depois, né? Isso eu mesmo. retornar ao estado do Ceará como pastor e ver que essas 3 igrejas que com suor, orações e lágrimas foram fundadas, não só por mim, e que estão mas vivas hoje, né? pelas igrejas da época, estão vivas hoje. Graças a Deus. Que são os bairros de Jardim Iracema, Álvaro Wade e o Parque Rio Branco, que é Parque Rio Branco e Presidente Kennedy, são ali vizinhos, né? Então era uma igreja para atender os 2 bairros, acredito que são bairros conhecidos aqui, né? São. Foram essas 3 igrejas. Então essa foi uma das grandes alegrias que eu tive, né? Para a honra e glória de Deus. Amém. Agora, você saiu para pregar o evangelho na Paraíba, ainda jovem, e esse é o momento que tem que estudar, né? Há saudade de casa. Claro que estando com a igreja tem sempre uma família muito acolhedora, por sinal. Mas qual foi o momento dessa história que você pensou, decidiu, começou a sonhar com o ministério? De fazer teologia, de ser um pastor, de viver da obra? Qual foi o momento? Como foi que isso aconteceu? Aí eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. Não, fique à vontade, não tem problema. Porque geralmente a maioria, 90% dos pastores, inclusive colegas que eu já tive a oportunidade de conversar, o sonho para ser pastor nasce na adolescência, a maioria mesmo na juventude, né, ou como adulto ainda. Mas no meu caso foi diferente. Deus me chamou e eu senti o chamado de Deus mesmo de maneira assim muito forte quando eu tinha 2 anos de idade para ser um pastor, né? E eu via os pastores passando, eu via as igrejas e eu disse, eu quero ser pastor. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, na frente da casa onde nós morávamos, tinha uma área assim, e eu me lembro que eu e minha irmã ficávamos brincando, e a minha brincadeira era fazer a escola sabatina e o culto. Geralmente, em 5 anos, quer brincar de outras coisas, né? Realmente. Mas no meu caso era esse. Então, eu queria ser pastor desde 2 anos de idade, entende? Então, aos sábados pela manhã, eu ia para as igrejas. Com 5 anos de idade, os irmãos me levavam, pediam aos meus pais e levavam para uma igreja aqui, outra ali. Nós moramos em Santo André, São Paulo também, né? Nasci em Osasco, mas depois fomos morar em Santo André. E era assim. Então, quando eu cheguei aqui no Ceará, que eu fui batizado, os pastores chegavam e perguntavam para mim, você quer ser o que quando você crescer? E aí eu respondia prontamente, quero ser pastor. Um dos que me perguntaram, que foi o pastor que me ordenou, e eu acredito, irmão Paulo, que ele é muito conhecido aqui em Fortaleza e no Ceará. Ele se jubilou, ou seja, se aposentou agora há pouco. É o pastor Gilberto Nunes Ludogério. Ele foi um dos pastores que passou aqui pelo Ceará, eu acredito que alguns que estão ouvindo agora a gente conheceram. Ele foi o que me ordenou como ancião, fui ordenado aos 17 anos de idade. E ele me perguntou, o que é que você quer ser? Eu disse, pastor, né? E ele foi um dos pastores assim que me deu uma força. Mas eu já tinha esse sonho desde a infância. Quando eu completei 16 anos, eu fui ser obreiro na Paraíba, como eu falei. Aos 17 anos, eu retornei da Paraíba, já para terminar o ensino médio. Quando eu terminei o ensino médio, aí eu disse, agora é a hora de ir. Só que na época não deu certo. O colégio fez a seleção na Bahia, porque naquele tempo era só na Bahia que tinha. Aí o colégio fez a seleção e não me aceitou ainda.
não tinha vaga na época, não tinha como eu ir, porque eu ia como industriário. O que é industriário? Você vai para trabalhar, né? E através do trabalho você trabalha, estuda. Exatamente. E aí consegue pagar as mensalidades. Consegue pagar as mensalidades. Aí não tinha como. Aí eu disse, mas como, Senhor? Esse era o momento, mas aí Deus me mostrou que o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Eu precisava ainda adquirir um pouco mais de experiência. E eu só vim entender isso depois. Aí, aos 18 anos de idade, eu fiquei sendo obreiro bíblico em Iguatu. Agora, não obreiro da cidade, mas do distrito. Eu auxiliava o pastor em campanhas evangelísticas. Auxiliava ali naquela região de Iguatu. Hoje tem um distrito chamado Mineirolândia, que é município de Pedra Branca, né? Isso. Eu fiz evangelismo ali. E depois, no ano seguinte, já aos 19 anos de idade, foi que eu ingressei na Faculdade de Teologia na Bahia. Então, tudo no tempo de Deus. E foi uma experiência que me ajudou, né? Me ajudou muito no meu ministério. E Deus sabia que você queria ser pastor, então lhe preparou mesmo, direitinho, né? Agora, a gente sabe que na igreja adventista, para ser o pastor de campo, para trabalhar, para estar habilitado para as funções, para as cerimônias, para fazer os batismos, os casamentos, ele tem que ser casado, né? Isso não é na igreja adventista, é de acordo com a Bíblia, né? Então a Bíblia é muito claro, né? Uma pessoa nessa função tem que ser casado. E nesse afã de estudar, de pregar, de ser obreiro e tal, qual foi o momento que você casou? Assim, você conheceu alguém, se apaixonou nesse meio termo, na faculdade, e aí veio o casamento. Qual foi o momento do casamento? Bem, aí foi diferente de novo comigo. Parece que comigo foi meio diferente, né? Foi tudo diferente, porque quando eu me formei, eu olho para o pastor Peter, hoje, Peter Santos, é o nosso auxiliar aqui no distrito, gente, de São Cristóvão. Quando eu olho para ele hoje, eu me vejo no passado, com a mesma idade que ele tem hoje. Eu estava até comentando isso com ele. Foi a idade com a qual eu me formei, né? E ele é solteiro e eu era solteiro também, né? A diferença é que ele tem uma namorada. Quando eu assumi o ministério, não tinha. Então, eu tinha uma namorada, mas depois não deu certo, enfim. Aí eu fiquei no ministério 4 anos, no meu primeiro distrito, que foi aqui no Ceará. 4 anos eu fiquei como solteiro. Metade do meu ministério, que são 22 anos, é aqui no Ceará, né? Então, para honra e glória de Deus. E assim, eu fiquei solteiro 4 anos, organizei 35 casamentos, mas eu mesmo não era casado, né? Olha aí que coisa. Então, foi algo assim sui generis, né? E aí Deus foi me abençoando, me dirigindo, e eu encontrei uma moça. Eu não era muito exigente em relação a, só vou encontrar, só quero casar quando eu encontrar uma moça perfeita. Não é assim, né? Mas deu certo eu conhecer a Cláudia, né? E aí nós nos casamos no meu 4º ano, já no meu 6º ano de ministério, na realidade, quando a gente se casou. Porque eu me formei em 99, né? No 4º ano, é verdade. No 4º ano de ministério. 99, aí veio 2000, 2001, nós nos casamos em 2002, dia 22 de dezembro de 2002. Ela é do Tianguá, né? Eu fui passear no Tianguá, sem conhecer ninguém, e quando cheguei lá, o pastor me apresentou a Cláudia, e 1 ano e meio depois a gente começou a namorar. Olha aí. Muito bom. Valeu a pena essa viagem, né? Valeu a pena. Foi Deus que mandou você para lá. Você não conhecia ninguém, foi para lá? Exatamente. E aí nos casamos, e a minha esposa é uma bênção no meu ministério. Amém. Eu acredito que a esposa do pastor realmente é uma bênção no ministério. E a minha é uma bênção também. Me ajuda muito e gosta muito de pregar, né? Gosta muito de trabalhar com as mulheres, com o Ministério das Mulheres, com as crianças. Ela tem assim um jeito de trabalhar com criança e com as mulheres que eu fico assim admirado e impressionado. Agora mesmo, ela está lá fazendo materiais para o Ministério da Criança, para o próximo trimestre. Se você chegar lá em casa, vocês vão ver muitos materiais sendo confeccionados aí para a próxima trimestral do Ministério da Criança. Olha aí que legal, rapaz. Então a gente está vendo aí que Deus vem dirigindo sua vida mesmo, viu? Amém. Porque Amém. Desde 1 ano e 7 meses, seu pai já foi para a igreja, você também já foi, e essa história realmente é uma história interessante. Agora, pastor, você sabe que hoje
nós que somos cristãos, a gente não pensa assim. Mas o mundo lá fora, parece que o povo anda meio frustrado com o casamento, né? Toda hora a gente está vendo o divórcio, as brigas, a coisa parece que não flui, parece que não anda. E devido eu estou percebendo que você tem um casamento feliz, Deus seja louvado, parabéns para vocês dois. O que você teria a dizer para esse povo que parece que não zela mais pelo matrimônio, parece que não ama mais a família, parece que a coisa está indo de mal a pior, parece que em algum momento é mais divórcio do que casamento. Que conselhos teria para dar para essas pessoas que estão abaladas, assim, conjugalmente falando? Valorize a pessoa que você ama. Valorize com atitudes, com palavras, com o seu jeito, com a sua individualidade, o seu jeito natural de ser, mas valorize. Eu tenho experiência em relação ao casamento? Sim, alguma experiência tenho, porque tenho, vamos fazer esse ano 19 anos, não é? Amém, Deus seja louvado. 19 anos de casamento. E eu acredito que entre os ouvintes aí tem gente aí com 30 anos, com 40 anos, né? Ou mais. Ou mais, né? 50 anos de casamento. Eu já tive a oportunidade, como pastor, fazer bodas 2 vezes, né? De Rubi, né? Olha aí. E 60 anos de casamento, e as 2 foi no Ceará, viu? As 2 foi no Ceará. Então isso é muito bom. E assim, eu tenho também, além do meu casamento, de muitas vitórias que o Senhor me deu, eu tenho a experiência do meu pai, né? Meu pai e minha mãe, que você inclusive conheceu meu pai. Isso mesmo. Né? E o meu pai, eu tive a alegria de fazer o culto em ação de graças, pregar no culto em ação de graças, né? De 44 anos de casamento. Na época eu era pastor em Sergipe, mas estava por aqui nas férias, aí foi tudo organizado. E 15 dias depois deste culto em ação de graças, meu pai veio a descansar, né? Faleceu. Mas até hoje eu olho para minha mãe e vejo no rosto dela as marcas da saudade, do amor, né? Realmente. Então a gente sabe que não é fácil quando um vai e o outro fica, não é? Com certeza. E aí a gente vê aí a importância do casamento, do valorizar um ao outro e de tudo. Então minha mãe, ela sente muita falta, muita saudade do meu pai e entende, né, que muito em breve o Senhor vai voltar e nós vamos nos encontrar todos no céu, né? Até porque, de acordo com a palavra de Deus, é a outra metade que se foi, né? Exatamente. Os dois estavam ali entrelaçados e isso se desfez, então fica um vazio, uma lacuna, uma saudade. As lutas que enfrentaram para criar esses 4 filhos, com certeza, né? Para que eu pudesse me tornar um pastor também, e os demais, os meus 3 irmãos, para que pudessem crescer. Então, ali foi uma história construída. É verdade, né? com certeza. Começou lá em São Paulo, começou aqui no Ceará, depois continuou em São Paulo, depois volta para cá novamente. Então, essas histórias marcam, né? Com certeza. Isso é importante. Agora, pastor, você que é pastor, que é ministro, que vive da pregação do Evangelho, e você é um homem exemplar, a gente percebe que você é sincero nas palavras, é conhecedor dessa causa. E você sabe, a Igreja Adventista, ela é uma organização no mundo todo, né? E às vezes a gente vê pessoas questionando, a gente vê na internet, pessoas que fazem críticas, parecem pessoas assim maldosas, mas você que é do meio, que vive lá, que convive ali no centro da coisa, essa organização que é mundial, ela é mesmo confiável? As pessoas que estão nos assistindo podem pesquisar, procurar, se informar na certeza de que vão encontrar realmente uma confiança grande, uma estrutura bonita, bem feita, organizada, ou não é isso? O que você acha, já que você vive ali no meio e que convive com as pessoas ali? Que orientação você dá para as pessoas que questionam, que se queixam, que duvidam, que criticam? Como é que funciona essa questão? Eu tenho de ministério 22 anos como pastor, tenho o privilégio de ser um pastor desta igreja, e se for contar em termos de batismo, 35 anos, né? Que sou membro batizado da Igreja Adventista. Tudo que eu posso dizer com muita segurança e com muita alegria é que eu não tenho nenhuma dúvida de que esta igreja é a igreja de Deus aqui na terra. Amém. É o organismo vivo do Senhor aqui na terra, né? E a organização desta igreja, ela foi e é e será conduzida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada nesta igreja,
desde a associação geral até a igreja local, ou desde a igreja local, não é? Até a associação geral, que não seja movido pela presença de Deus e do Espírito Santo, porque a igreja adventista, ela segue o estilo de liderança de ser representativa, não é? O modelo de liderança nosso é representativo, ou seja, nenhuma decisão, quer seja na igreja local, até todas as instâncias da igreja, até chegar à associação geral, nenhuma decisão ela é tomada de maneira unilateral. Uma pessoa vai ali e decide. Não, há uma reunião, há um corpo organizado, há ali uma liderança que representa a igreja. Na igreja local nós chamamos de comissão da igreja, não é? Na associação ou missão nós chamamos de comissão diretiva, né? E aí por aí vai. E ali toma as decisões juntas. E nós cremos, biblicamente, que essas decisões, elas são movidas pela presença do Espírito Santo, pela presença de Jesus. Eu até dou um conselho aqui, quando você inclusive falou, sabiamente, que infelizmente há pessoas que criticam, não é? Eu dou um conselho. O meu conselho, como membro e pastor dessa igreja, nunca critique a igreja. A igreja não precisa de crítica. Ninguém precisa de crítica. Verdade. A igreja precisa de amor. A igreja precisa de homens e mulheres que digam: eu estou aqui para servir ao Senhor e fazer o meu melhor para abreviar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja precisa ser amada, precisa ser apoiada, né? Como você foi, seu pai foi quando chegou na igreja, exatamente, né? Esse aqui é o ambiente que todos esperam, né? Porque, na verdade, eu também penso assim, eu gosto muito de estudar, de pesquisar. Eu respeito as pessoas, mas eu tenho pesquisado bastante e eu descobri uma coisa. Sempre que alguém fala mal da igreja, se for analisar, o problema está com ele. Por quê? Porque a igreja baseia todas as suas decisões literalmente pelas escrituras. E como você acabou de falar, o sistema representativo é como a alta cúpula da igreja, estuda tudo que tem que ser estudado e apresenta a escritura e o resultado final para as pessoas avaliarem ainda mais. E as pessoas conferem e dizem: realmente está tudo ok pela escritura. Eu concordo plenamente com a sua argumentação. É porque às vezes a gente fica triste de ver pessoas fazendo crítica de coisas que eles nem entendem, não sabem nem o que é que estão dizendo, né? Então nada melhor do que perguntar para quem está lá dentro, convive ali há muito tempo sobre essas coisas, para quem sabe tirar uma dúvida, para motivar, para encorajar, para ajudar as pessoas que têm esse pensamento negativo a respeito da igreja. Mas, pastor, foi muito bom essa nossa conversa, gostei demais, foi ótimo. Eu acho que o nosso público vai ser abençoado com essas informações. Mas você sabe que nós vivemos num mundo de crise, uma crise de identidade muito grande, crise financeira, crise conjugal, crise nacional. O Brasil e o mundo está assim, quase que partido ao meio. Chegamos ao fim dos tempos, o mundo parece que não suporta mais, né? Os acontecimentos estão terríveis por conta do pecado. E que mensagem final você deixaria para o nosso público a respeito do que temos de ter de esperança para aguardar Jesus voltar nos dias finais? Como é que nós devemos nos comportar, nos preparar para que o nosso fim não seja trágico? Eu recomendo a você, a cada um de nós, né? Leia a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática, nós estávamos falando sobre a igreja, né? Isso. A igreja se baseia na Bíblia. Nosso estilo de vida se baseia na Bíblia. Nossa regra de fé, nosso estilo de vida, tudo se baseia na palavra de Deus. Então, leia, medite nas Sagradas Escrituras e pregue esta palavra, viva esta palavra, para que Jesus possa muito em breve voltar. Também não dispense jamais o seu culto familiar. Começar o dia com Deus, né? Terminar o dia com Deus. Aí está a estrutura da nossa fé, o alicerce, né, da nossa confiança em Deus. Ir à igreja. Ali nós alimentamos a nossa fé, ali nós crescemos espiritualmente ao lado do Senhor. Participar ativamente das atividades da igreja. O que você pode fazer para ajudar a sua igreja a crescer? Eu tenho ouvido muito ao longo da minha vida e do meu ministério
a pergunta, mas a minha igreja não está bem, a minha igreja está ruim, o que é que vai acontecer com a minha igreja? A pergunta não deveria ser esta, a pergunta deve ser, o que eu posso fazer? Usando os meus dons, né, dados pelo Senhor, pelo Espírito Santo, para fazer a minha igreja crescer espiritualmente, crescer em todos os aspectos. Então, vá à igreja, você faz parte dela, você é um membro ativo dela, e quando você ora, Deus abençoa essa igreja. Quando você Amém. trabalha, Deus abençoa esta igreja. Então, continue na igreja firme, seja fiel ao Senhor nos seus dízimos, nas suas ofertas, porque você estará ajudando a pregação do Evangelho, não só aqui onde você mora, né? Mas lá no Iraque, no Afeganistão, No mundo todo, né? Em todas as partes do mundo, até aquelas mais difíceis de aceitação do Evangelho, você estará ajudando. Então, seja fiel ao Senhor. E se prepare, porque muito em breve o Senhor virá. Quando você vê uma pessoa desanimada, anime. Quando você vê uma pessoa pensando em desistir, chega junto dessa pessoa e fale para ela do amor maravilhoso de Jesus. Amém. Pastor, tem um livro da Bíblia, dos 66 livros, que é o livro da sua preferência, que se você tivesse que indicar para um amigo, eu quero ler um livro da Bíblia, você indicaria qual? Claro que a gente quer ler a Bíblia toda, mas tem aquele que é o seu livro especial, de se alguém dissesse, olha, eu queria ler só um livro, eu nunca li a Bíblia, eu não conheço, me indique um livro aí para mim ler hoje. Então, você indicaria qual livro? Qual é esse livro para você? Para mim é uma pergunta difícil, né? Porque, como você disse, eu gosto da Bíblia toda. Isso. E assim, a Bíblia é singular, né? É maravilhosa. Eu cito aqui, um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Do Muito Antigo bem. Testamento, eu cito o livro de Abacuque, que não é um profeta, quem sabe, tão conhecido, mas as mesmas lutas que ele enfrentou no passado, nós enfrentamos hoje. Isso. As mesmas perguntas que ele fazia no passado, nós fazemos hoje. Por que acontecem essas coisas? Né? Por que Covid-19 e tantas outras coisas? Até quando isso vai acontecer? E aí vem a resposta de Deus, né? E a reação dele, de confiança em Deus, quando Deus responde. Verdade. Então isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Isso. E o Novo Testamento, que também é maravilhoso, a Bíblia é toda fantástica, maravilhosa, mas o Novo Testamento todo é rico, mas eu recomendaria e gosto muito do Apocalipse. Muito bem. O Apocalipse não é uma mensagem de, como alguns acham, de medo, não é? De terror, não, catástrofes, não. Apocalipse é uma mensagem de esperança. Amém, né? amém. De esperança, de alegria. Quando lemos o Apocalipse, nós entendemos que tudo vai terminar bem, né? Amém, amém. E nós podemos terminar bem ao lado de Jesus. Então, se há um livro que eu gosto e recomendo que todos leiam, toda a Bíblia, mas o livro do Apocalipse. Ok. Que resume toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia, né? Mas, pastor, deixe um verso da sua preferência aí, um verso que fale aí de esperança, de amor, que seja aquele verso que o nosso amigo que nos acompanha, que nos assiste, vai correr, buscar sua Bíblia, vai marcar lá ou vai guardar no coração. Alguém disse isso para mim uma vez e eu guardei o verso que a pessoa disse. Talvez você vai dizer um verso aí que você gosta, que está no seu coração, você vai abrir sua Bíblia, pastor tem que estar com a Bíblia realmente. Vá lá, diga esse verso aí para os nossos amigos, aquele verso que sempre mexeu com você, que você gosta, identifica, porque a Bíblia tem muitos versos, mas eu estou pedindo apenas para você citar um, que é esse o verso que o nosso amigo que nos acompanha vai marcar lá na sua Bíblia também. Apocalipse, capítulo 3, como livro predileto Apocalipse, né? Com certeza, o verso vem de lá, né? O verso vem de lá. Apocalipse, capítulo 3, versos 10 e 11. Pode aparecer aí na tela também, para que você que está em casa possa ler, não é? Certeza. Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar todos que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, que maravilha, realmente. Amém. Muitas pessoas precisavam ouvir esse verso num momento como esse. Pastor Cláudio, foi uma alegria, foi uma honra começar a nossa série de entrevistas com você.
Precisavam de um homem assim, que tem uma história, que tem uma alegria, que tem uma dinâmica, que tem um brilho nos olhos. Parabéns, Deus seja louvado pelo seu ministério, pela sua família, pela sua entrega, por você ter aceitado o nosso convite de estar conosco hoje aqui para conversar conosco. Muito obrigado. Você pode se dirigir ao nosso amigo de casa e fique à vontade. Eu é que agradeço a oportunidade, né, e que Deus continue abençoando esse ministério que vocês estão realizando aqui, né? Acredito que é muito interessante, muito importante. Muitas outras pessoas vão passar por aqui, não é? E vão deixar aqui o seu legado, a sua marca, a sua história. E eu quero aproveitar o momento para pedir a todos vocês que estão em casa que continuem orando por todos os pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia no estado do Ceará. Se formos mencionar os pastores distritais, né, 43, mas juntando com os departamentais e outros pastores que auxiliam, eu já perdi foi a conta. Eu acho que passa aí São muitos, né? dos 60 ao todo, né? Então, assim, contando com os pastores auxiliares e tudo. Então, eu peço que vocês orem pelos pastores e orem por mim também, pela minha família, para que o Senhor Deus continue me abençoando, abençoando a minha esposa, meus 2 filhos, Mateus e Yasmin, e o nosso ministério aqui no distrito de São Cristóvão. Chegamos agora há pouco, né? Verdade. Não estamos nem com 6 meses aqui, né? Então peço que vocês orem para que Deus nos abençoe. Eu quero ser o pastor que atenda a igreja como um todo, que atenda os desbravadores, os aventureiros, né? Os jovens, os adultos, os idosos, e que a igreja seja uma igreja saudável e que ela continue saudável e crescendo, né, em todos os aspectos, mas principalmente espiritualmente. Amém. E se preparando para a volta de Jesus. Então essa é a minha mensagem, que Deus continue abençoando vocês, orem por mim, eu tenho orado por vocês também, e como eu digo sempre, vai dar tudo certo. Amém. Querido amigo, que bom, foi ótimo esses momentos que passamos juntos, conversando com o pastor Cláudio Roberto, foi uma alegria tê-lo conosco, ouvindo uma história muito interessante, motivadora, inspiradora, e sobretudo uma história de uma pessoa em que Deus esteve no controle sempre. E lembrando do salmista, não esqueça que ele disse no Salmo 9, verso 1, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Por isso, nosso podcast, Então Eu Conto. E o pastor Cláudio veio aqui e contou as muitas maravilhas de Deus na sua vida. Em breve, teremos novos testemunhos, novas pessoas, novos amigos, novos ministros, contando histórias maravilhosas para você que está aí, nos acompanhar, nos ajudar. Você vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu joinha, você concorde com a gente lá, dê o seu like, dê o seu ok, faça o seu comentário, participe conosco, interage, a gente vai ficar muito feliz e vai estar aqui torcendo por você. A todos, muito obrigado, quero fazer uma oração brevezinha para Deus abençoar mais ainda a sua vida. Pai querido, abençoa nossos amigos, nossos queridos que nos acompanham, aonde quer que estejam, por favor, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus seja louvado. Amém.